Alô, som, som. Acho que tem que abrir a filmagem lá, né? Dá uma perguntada lá para ele. Se... Boa tarde a todos, vereadoras, vereadores, aqui todos funcionários e funcionárias, ao público que nos assiste, internautas. Eu declaro aberto, então, os trabalhos da 17ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 18ª legislatura, realizada dia 25 de maio de 2023, hoje. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. André Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Brisa, César Augusto, Elizabeth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Luiz Hermine Nicolai, Presente. Maísa Fernandes. Alguém gostaria de fazer leitura da Bíblia? Agora o Brisa falou. Falou antes que você. Vereador Carlos Brisa. Ninguém. Boa tarde a todos. A palavra está em Samuel. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Palavra do Senhor. Passamos então ao pequeno expediente, o vereador Leandro. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde aos funcionários do Sistema da Casa de Leis. Boa tarde a você que está assistindo essa sessão via redes sociais da Câmara Municipal. A gente vai ocupar esse pequeno expediente para falar um pouquinho da nossa semana, das partes públicas da nossa semana. Eu quero começar parabenizando a Frente Sindical de Itapira, que realizou no Penhão, nesse último sábado, o mês do trabalhador. Entre as diversas pautas, estava lá uma pauta crucial para o Brasil, que é pedir, que os juros abaixe. Nós temos uma taxa de juros hoje de 13,75, uma taxa de juros criminosa feita pelo Banco Central. E isso impede, obviamente, o desenvolvimento do país. E lá, então, conversando com pessoas no Penhão, tanto com problemas do Brasil e também sobre problemas de Itapira. Então, quero agradecer muito a quem veio, procurou nosso mandato, dialogou com a gente lá. Parabenizar em especial as atrações esportivas e culturais do Voz Comunitária, que esteve presente. Também a Cristina de Núbia, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Itapira, sempre presente nas lutas, entre outros sindicatos que estiveram lá. Muito importante dialogar com a população, levar os problemas que acontecem, porque muitas vezes a gente não tem esse diálogo e as pessoas nem entendem por que está travada a economia, está travada não sei o quê. E um dos motivos é essa taxa de juros exorbitante. Não era o único tema, mas é um dos temas principais que foi feito lá no Penhão. E tomara que tenha mais eventos necessários, ir à rua e dialogar com a população. Outra pauta pública nossa foi na última segunda-feira, tivemos aqui nessa casa uma reunião do IBGE. A gente não vai ficar aprofundando muito, já que os números não estão fechados, mas duas coisas fica bem claro para o nosso mandato e fica num alarme muito grande. Primeiro, mais de 1.000 casas não foram recenseadas e grande parte delas se negaram a fazer isso. É um absurdo. Muita gente baseando essa negativa em fake news.
É um triste momento que o Brasil passa nesses últimos 5 anos, dessa disputa na internet e tudo mais. E o outro, né, outro dado que vai ficar claro para nós daqui ao meio ano, quando fechar tudo certinho, mas já fica ali essa pitada, nós temos em Itapira mais de 2.500 casas fechadas e mais ou menos 3.000 pessoas buscando moradia. E temos 7.000 lotes para fazer, sendo que quase nenhum é loteamento popular. Então, é um ponto muito importante para quem essas casas, para quem e qual política Itapira vai fazer perante a população que realmente precisa de habitação nessa cidade. Então, esperamos os dados do IBGE e serão muito importantes. Outro evento aqui nessa casa, muito importante, quero agradecer muito toda a direção da casa, presidente Luan, que também lidera a Escola Legislativa, Beto, que organizou tudo mais, a palestra da última terça-feira sobre a Congada Mineira e o 13 de maio. Foi uma palestra excepcional, uma aula de história de Itapira, uma aula que precisa ser contada nas escolas de Itapira, tanto a parte histórica quanto a parte cultural. Agradecer o Eric, o Luiz Henrique, o Carlos e o seu Arnaldo da Congada, a Elaine, que fez um link ao vivo lá de Glasgow, lá na Escócia, com essa casa. Os vereadores estiveram presentes, se aproveitaram muito, e a gente vai sair daqui e vai dialogar muito com essa casa, com 2 ideias de lei, já que essa escola legislativa é para nós, vereadores também. Tivemos ideias e 2 ideias que a gente vai trazer e tentar o apoio da maioria, não no nome do Leandro, mas no nome da casa, quem sabe, para sair coisas muito importantes sobre a história e principalmente sobre a Congada como patrimônio imaterial da cidade. É crucial. Mais uma, quarta coisinha rápida, agradecer a todo mundo do FEMAP, que foi visitar, conhecer a estrutura da casa, o fundo de pensões aqui da cidade, aposentadoria e pensões da cidade. Foi muito bom o diálogo com vocês, a situação do fundo, um bate-papo geral. Agradeço mesmo a recepção, esperamos voltar novamente, Marli, Laís, Fabíola e todos que nos receberam lá no FEMAP. E a última coisinha, também em ordem cronológica, muitas vezes nós reclamamos, a gente vai reclamar mais uma vez aqui, a tragédia anunciada nos ônibus do Mirage, mais uma vez. Agora foi na frente da Câmara, essa última vez. A semana passada foi na frente do Antônio Caio, em outro lugar foi na frente lá no Barão, lá na Ponte Nova. Não é exceção, é recorrente. É uma empresa que não faz revisão constante nos seus veículos, é uma empresa que está colocando em risco a vida dos itapirenses. Prefeitura Municipal, você, prefeito, tem o poder na mão de fazer novamente, chamar a concorrência. Está na hora de pensar nisso, porque as pessoas reclamam do horário, 7 da noite não tem mais nenhum ônibus, as pessoas reclamam do final de semana, no domingo é de graça, mas não tem ônibus para andar. As pessoas reclamam das condições do ônibus, que todo momento, e aqui na frente da Câmara, se fosse uma moto e não um carro que tivesse aqui, uma tragédia teria acontecido nessa frente dessa casa aqui, na rua 15 de novembro. Então, por favor, a gente precisa ver isso, e todos os vereadores aqui pediram, seja da base, da oposição, está na hora de rever urgentemente o que está acontecendo com essa empresa e como ela está lidando com um serviço público essencial aqui na cidade. Ótima sessão a todos. A palavra está com o vereador Fábio Galvão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadoras, vereadores, funcionários desta casa, o público aqui presente, que eu faço em nome do Adão, internautas, população itapirense. Queria aqui comentar, agora à tarde eu tive na inauguração da construção da quadra esportiva na EMEB, quadra esportiva coberta da EMEB Heitor Soares, e em conversa, tanto com as professoras e com a população ali, os pais dos alunos, eu vi a satisfação do pessoal. A quadra lá, toda com o seu chão reformado também, com tinta sintética, iluminação LED, proteções, a quadra completa mesmo.
E além disso, foi feito também a cobertura entre a quadra e o prédio da escola. Ou seja, total segurança aos alunos, tanto ao sol, que também faz mal, como ao período chuvoso. Então, isso daí as professoras enalteceram seus discursos, tanto também com os pais, mas principalmente as professoras e a direção, pois me disseram lá, a escola tem 28 anos de existência e nunca foi feito um reparo na quadra. E a educação física é tão importante como as demais matérias. Então, isso aí era um pleito já delas, que nem foi falado lá, que já fazia, principalmente para mim, fazia 5, 6 anos que estavam pedindo essa cobertura e não eram atendidas. Então, hoje foi um dia de festa lá. Eu fico grato e contente de ver isso, porque é onde você vê que a população está sendo atendida nos seus pleitos, principalmente na educação, quando até uma das crianças lá gritou que da lousa digital, vamos dizer assim, reforçando o quão foi bom a lousa digital. Então, foi investido lá mais de R$257 mil, que a nossa administração não poupa esforço para a educação, que, como a saúde e a segurança, é um dos pilares de uma administração. E referente, que eu gostaria de terminar minha fala aqui, só, vamos dizer assim, ressaltando o que o vereador falou anterior a mim, a pesquisa do IBGE foi mesmo um negócio triste aí, porque conversando com, aquele dia, vendo os números aqui, e aí até o professor Leandro, o vereador Leandro, comentou de um vizinho dele, e eu fui conversar aqui também, né? Teve gente também que se recusa a fazer, com medo, ou porque acha que não é sério, por causa que vê as fake news. Infelizmente, aí é uma notícia triste para nós, é um número triste, porque faz parte do governo. O orçamento de cidade, né, atrapalha o governo federal e põe em risco o orçamento da nossa cidade, principalmente. Isso. Eu fiquei também bem, vamos dizer assim, chateadinho com o que eu vi aqui e presenciei. Mas, vamos que vamos. É só isso por hoje. Presidente, uma boa sessão a todos. Muito obrigado. A palavra está com a vereadora Beth Manuel. Boa tarde a todos. Hoje venho com mais das minhas indicações de sugestões para o prefeito, que seria a implantação de um painel eletrônico de senhas e atendimento no Centro de Atendimento Integrado à Saúde, o CAIS. Sugiro também a manutenção no sistema de iluminação pública no residencial Recanto Itapirinha. Sugiro que se faça uma campanha de bem-estar animal nas escolas da rede pública e privada de ensino de Itapira. Sugiro operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na rua Dante Tellini, esquina com a rua Arthur Bernardes, no Jardim Itamaracá. Sugiro implantação de faixa elevada para pedestres na Avenida Rio Branco, de frente à Alta Escola Nacional. Sugiro a abertura de rua interligando a rua Arthur Bernardes com a Avenida Virgulino de Oliveira, no Jardim Itamaracá. Sugiro o recapeamento asfáltico da rua Pedro Manieso, no Jardim Itamaracá. Sugiro pesquisa de satisfação com o transporte de pacientes em Itapira. Sugiro trabalho de limpeza e o desassoreamento do Ribeirão da Penha,
no trecho de captação de água do SAI. Sugiro implantação do novo ponto de ônibus coberto e com assento no bairro da Ponte Nova. Essas são minhas indicações de hoje. Pessoas podem achar importante e outras não tem problema. Aqui a gente está fazendo o nosso papel. E quanto ao vereador que nos antecedeu sobre a aviação Mirage, eu apenas tenho que concordar que não é de hoje que eu e mais alguns vereadores estão fazendo, sim, a reclamação da aviação Mirage. Não é de hoje. A carapuça serve certinha na minha cabeça, mas eu compartilho com os meus colegas, também com o vice-prefeito, que tem ciência do que vem acontecendo, porque eu pessoalmente já falei com ele, e ele me disse, todas as vezes que tiver problema com a aviação Mirage, me procure. Mas eu não tenho tido retorno. Então, é isso daí, é um ônibus sucateado, sujo, não tem horário fixo, o preço é R$ 2,50, mais sábado e domingo e à noite não tem ônibus para se andar, a pessoa está a pé e na roça, tá? É uma reclamação minha que não é de hoje também. Obrigado e boa tarde a todos. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso do pequeno expediente, passamos à discussão e votação da ata da 16ª sessão ordinária. Está em discussão a ata. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado por todos a ata da 16ª sessão ordinária. Projeto de lei complementar, o de número 9 de 2023. Altera a redação do artigo 1º da Lei Complementar número 6.182, de 19 de agosto de 22. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Complementar 6.182, de 19 de agosto de 22, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a subvencionar a empresa Oficina de Calçados 2N Limitada com 100% das despesas de aluguel do imóvel onde está situada sua sede, na Rua Manuel Luiz da Rocha, 146, Vila Penha do Rio do Peixe, Itapira, SP. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do Estado de Itapira, 19 de maio de 2023, Antônio L. Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Projeto de Lei Complementar 10 de 2023. Altera a Lei Complementar Municipal 5.640, de 18 de outubro de 2017, e da providências correlatas. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar número 5.640, de 18 de outubro de 2017, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 3º. Exclui-se o auxílio à alimentação das verbas tratadas no caput desse artigo, nos casos de licença de saúde decorrente de consultas, exames, exceção de tratamento de saúde ou licença médica própria do servidor. Artigo 2º. Acresce-se no artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 5.640, de 18 de outubro de 2017, os parágrafos 4º e 5º com as seguintes redações. Artigo 1º, parágrafo 4º. Exclui-se do caput desse artigo os valores devidos, a título de adicionais e gratificações pagos por meio de repasses de recursos federais. Parágrafo 5º. Exclui-se os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade das verbas tratadas no caput desse artigo, nos casos de licença de saúde decorrentes de consultas, exames, sessão de tratamento de saúde ou licença médica própria do servidor ou de pessoa da família. Artigo 3º. O caput do artigo 1º do artigo 3º da Lei Complementar número 6.640, de 18 de outubro de 2017, passarão a ter as seguintes redações. Artigo 3º. O não comparecimento ao serviço decorrente de consulta, exame, sessão de tratamento de saúde ou licença médica de um dia deverá se comprovar através de atestado expedido pelo profissional responsável por seu atendimento, no qual constará sua inscrição no respectivo conselho profissional. Parágrafo 1º. A comprovação e a entrega da licença que trata o caput desse artigo será feita até o 2º dia útil imediato ao da sua ausência, por quem dê direito junto ao setor de medicina ocupacional da Prefeitura Municipal. Artigo 4º. Ficam revogados os parágrafos 3º, 4º e 6º do artigo 3º da Lei Complementar Municipal 5.640, de 18 de outubro de 2017. Artigo 5º. Ficam renumerados os parágrafos 5º e 7º
do artigo 3º da Lei Complementar Municipal, número 5.640, de 18 de outubro de 2017, para 3º e 4º, respectivamente. Artigo 6º. Altera o caput do artigo 167 da Lei Municipal, número 1056, de 31 de maio de 1962, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 167. O período de férias será reduzido a 20 dias quando o funcionário contar, no respectivo período aquisitivo, com mais de 10 dias no comparecimento decorrentes de faltas injustificadas. Artigo 7º. Fica acrescido o parágrafo único no artigo 167 da Lei Municipal número 1056, de 31 de maio de 72, com a seguinte redação. Artigo 167, parágrafo único. Perderá o direito às férias o funcionário que contar no respectivo período aquisitivo com mais de 30 não comparecimentos decorrentes de faltas injustificadas. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 24 de maio de 2023, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Sendo esses os projetos de lei complementar, passamos ao parecer. Parecer de comissão número 75/2023. A Comissão de Ética que subscreve, reunida nessa data, encarregada de opinar sobre o bojo da biografia do Ilustríssimo, com a final de apresentação de projeto de decreto legislativo 14/2023, outorgando-lhe o título de cidadão itapirense. Faltou o nome dele aqui, né? Pelos estimáveis serviços prestados à Polícia Civil, desvendo crimes, dentre homicídios, feminicídios, roubos, furtos, estupros, tráficos, exerceu a função de chefe do setor de investigação, ganhando a confiança e carinho da população itapirense. Atualmente exerce a função de Delegacia de Defesa da Mulher. Além disso, é companheiro Leão do Lions Clube de Itapira e fundador da loja maçônica Triângulo Perfeito, número 892, Oriente de Mogi de Mirim. Pelo exposto que a biografia do homenageado consta, a comissão, pela maioria de seus membros, opina pela tramitação do projeto. Sala Comissões, 24 de maio de 2023, assina a Comissão de Ética. E o 7/6, né? As comissões que subscrevem, em caso que for exarar parecer ao projeto de decreto número 14/2023, de autoria do vereador André Siqueira, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão itapirense ao ilustríssimo senhor Daniel César Fernandes Portilho, acordar para exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que na tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério colher no plenário. É este o parecer. Assina a Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista os pareceres favoráveis do projeto de decreto, requeiro que o mesmo venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimentar o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos, a ordem do dia de hoje. Questão de ordem, presidente. Pois não, só queria... um minutinho só, vereador. Como é esse só o parecer, e como toca no assunto em relação a título, entrega de título, acho que todo mundo, né, também cumprimentar a Maíra chegando, desculpa, não tinha visto, viu, mas doutora Maíra. Né? A diretoria passou para todos, acho que estão todos de acordo em relação às inscrições para título, para ficar bem claro aqui, gravado, até dia 1º, tá? Todos os títulos que entrarem já serão todos encaminhados para a gente entregar o título, independente do número de títulos, para todos os vereadores, condições iguais. Aqueles que entrarem depois do dia 1º do 6, essas sessões só vão ter início a partir da segunda quinzena de outubro. Todo mundo ciente, né? Para que a gente não acumule muita coisa e por todos os problemas que nós estamos tendo aqui, estávamos conversando isso hoje, em relação a horários noturnos e para a gente não ter uma sequência muito grande para um título só, ou, 2 títulos, quando o vereador tem vários títulos. Então, a gente vai ver se consegue reduzir o número de sessões. Tá ok? Pois não, vereador. Presidente, eu gostaria de requerer a suspensão da sessão por alguns minutos para atender o pessoal aqui da Voz Comunitária e também a sua nobre advogada, a doutora Maíra. É o requerimento. É regimentar o pedido, está em votação. Vamos suspender, então, por 15 minutos. Tá? Vamos ali, então, ali lá do lado, a gente conversa e vamos conversar primeiro com a doutora e depois vocês permaneçam lá, que nós temos aquele outro assunto nosso pendente para a gente resolver hoje também. Tá ok?
César Augusto, Elizabeth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai, Presente. Maísa Fernandes. Voltamos então ao expediente ainda com os votos de pesar, o de número 221. Pesar pelo falecimento da senhora Rita da Conceição Arantes, autoria Fábio Galvão dos Santos. 222, Pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Filho, autoria Elizabeth Manuel. 223, Pesar pelo falecimento da senhora Rosa Emídio Felisberto Batista, autoria Carlos Brisa. 224, Pesar pelo falecimento da senhora Nilda Marciano, autoria Elizabeth Manuel. 225, Pesar pelo falecimento da senhora Maria Elisa Pereira, autoria Elizabeth Manuel. 226, Pesar pelo falecimento do senhor Mário Laurindo, autoria Fábio Galvão dos Santos. 227, Pesar pelo falecimento da senhora Palmira Rossi de Oliveira, autoria Maísa Fernandes. 228, Pesar pelo falecimento do senhor José Valdomiro Ramos de Souza, autoria Fábio Galvão dos Santos. 229, Pesar pelo falecimento do senhor José Roberto Mendes, autoria Fábio Galvão dos Santos. 230, Pesar pelo falecimento da senhora Sônia Maria Pereira da Silva, autoria Elizabeth Manuel. 231, Pesar pelo falecimento do senhor Vitório Facioli, autoria Elizabeth Manuel. 232, Pesar pelo falecimento da senhora Benedita Maria de Freitas, autoria Elizabeth Manuel. 233, Pesar pelo falecimento do senhor Benedito Pereira da Cruz, autoria Elizabeth Manuel. 234, Pesar pelo falecimento da senhora Maria Madalena Jesus Tavares, autoria Fábio Galvão dos Santos. 235, Pesar pelo falecimento do senhor Marcos Vinícius Justino da Paz, autoria Carlos Brisa. 236, Pesar pelo falecimento do senhor José Gomes Correia, autoria Elizabeth Manuel. 237, Pesar pelo falecimento da senhora Maria Luísa de Souza, autoria Elizabeth Manuel. faremos 1 minuto de silêncio em respeito aos falecidos. Boa noite. Boa noite. Passamos aos requerimentos, o de número 187. Essa caneta é sua. Eu peguei, acho. Requer oficiar o governo do Estado de São Paulo solicitando informações sobre o Refis 2023. Autoria César Augusto. Está em votação. Aprovado por todos. 206. Voto de congratulação com a professora Helenir de Barros Ribeira da Silva, pelo transcurso aniversário de nascimento celebrado dia 20 de maio. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 207. Voto de congratulação com a senhora Eide Campanini Bellinello, pelo transcurso aniversário de nascimento celebrado dia 21 de maio. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 208. Voto de congratulação com o senhor Manuel Carlos de Ornelas, pelo transcurso aniversário de nascimento celebrado dia 23 de maio. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 209. Voto de congratulação com o senhor Pedro Henrique Martins, pelo transcurso aniversário de nascimento celebrado dia 1º de maio. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 210. Voto de congratulação com a senhora Tereza Maria Santos, pelo transcurso aniversário de nascimento celebrado dia 1º de maio. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 211. Boa noite, senhor presidente. Pois não, vereador. Então, a matéria de número 211 e 212, eu requeiro que seja lido na íntegra, por favor. Como requer, vereador? Na íntegra. Voto de congratulação com o APAI, pela brilhante participação no 2º Festival Paralímpico de Mogi Guaçu, realizado dia 18. E queremos a Vossa Excelência ouvir o colendo plenário para que faça consignar, na ata dos trabalhos da presente sessão, um voto de congratulação com o APAI, em nome de todos os seus alunos e do presidente, Antônio Marcos Sartorelli,
pela brilhante participação no segundo Festival Paralímpico de Mogi Guaçu, realizado dia 18. Os alunos faturaram todas as modalidades que disputaram do festival, atuando no arremesso de peso, salto em distância, corrida de 75 metros, de revezamento, tênis de mesa, futsal das APAES e queimada feminina. Ao todo foram 15 alunos. E queremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colê no plenário. Sala de Sessões, vereador Antônio Caio, 25 de maio de 2023. Assina o vereador Carlos Alberto Sartori. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje, 212 na íntegra. Voto de congratulação com a comunidade católica de Santa Rita de Cássia, pelas festividades em louvor à Santa Padroeira, realizada dia 22 de maio. E queremos a Vossa Excelência ouvir o colê no plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação à comunidade católica de Santa Rita de Cássia, na pessoa do padre Francis Tadeu de Oliveira Mistrelli, extensivo a todos os devotos e festeiros, pelas festividades em louvor à Santa Padroeira, realizada dia 22 de maio. E queremos ainda que, através de ofício e estilo, se dê ciência dos ilustres homenageados da decisão do colê no plenário. Sala de Sessões, vereador Antônio Caio, 25 de maio de 2023. Assina o vereador Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. Feito isso, passamos às indicações. A de número 273. Sugere manutenção do sistema de iluminação público residencial Recanto Itapirinha. Autoria Beth Manuel. 274. Sugere realização de campanha de bem-estar animal nas escolas da rede pública e privada do ensino de Itapira. Autoria Beth Manuel. 275. Sugere manutenção e melhorias das ruas no bairro do Cercado Grande. Autoria Carlos Brisa. 276. Sugere a construção de vestiário no campo de futebol do Jardim Camboriú. Autoria Carlos Brisa. 277. Sugere melhorias no campo de bocha, localizado na Praça José Soares Soares, na Vila Penha Rio do Peixe. Autoria Carlos Brisa. 278. Sugere operação Tapa Buracos com recapeamento asfáltico na rua Dante Tellini, esquina com a rua Arthur Bernardes, no Jardim Itamaracá. Autoria Beth Manuel. 279. Sugere a realização de poda de árvore na Rua da Penha, próximo ao numeral 567. Autoria Carlos Alberto Sartori. 280. Sugere a realização de poda de árvore na Rua Marcelino Gonçalves Ribeiro, próximo ao numeral 89, no conjunto habitacional Dr. Aquiles Gaudi. Autoria Carlos Alberto Sartori. 281. Sugere ao senhor prefeito, Secretaria de Esportes, estudos para a construção de uma nova cancha de bocha no bairro rural do Córrego do Coxo. Autoria Carlos Alberto Sartori. Cativa, presidente. Pois não, vereador. Então é um pedido, o senhor também conhece aquela localidade lá, é um pedido da população que trouxe novamente, que eles tenham um local para... Quem domingo à tarde eles jogam baralho, tem outros jogos, mas não tem um local específico. É embaixo de uma árvore que tem lá, né? Então eles pedem novamente que fosse destinado um local, que fosse construído uma cancha de bocha lá no bairro do Córrego do Coxo. Muito obrigado. Eu só quero complementar, vereador, que é conhecimento nosso, talvez não seja de todos. O campo de bocha, ele estava no terreno do Ataíde Salmaço, e era particular. Como ele era funcionário público e ele podia, na época, trabalhar, fazer, ele até era um tipo de um zelador. Aí, como se aposenta e não pode permanecer na prefeitura, ele não pôde mais manter a profissão dele e a prefeitura não tinha como pagar para uma situação sendo particular. Então, por esse motivo é que se encerrou lá o campo de bocha, para que todos saibam que não foi por vontade de ninguém. E já está se procurando, o Flávio já está sabendo, porque hoje todo mundo fica embaixo da paineira, né? Na paineira velha. Mas assim que surgir um lugar, ou se algum, né, dos moradores do Córrego do Coxo, né, tiverem a intenção de fornecer uma área para que possa ser feito, a administração, se depender da gente da casa aqui, com certeza a gente vai colaborar, porque está fazendo muita falta realmente essa cancha de bocha, tá ok? 282. Sugere melhorias na estrada rural de acesso às propriedades das famílias Barricata e Tonoli, com início na estrada do Machadinho. Autoria Carlos Alberto Sartori. 283. Sugere ao senhor prefeito, Secretaria do Meio Ambiente, destinar um funcionário para cuidar do jardim da Praça Bernardir de Campos. Autoria Carlos Alberto Sartori. Queria justificar essa, presidente. Pois não, vereador. Então, lá a gente que vai às missas aos domingos e outros dias também na Praça Bernardino, o pessoal que frequenta ali pede que tenha melhor cuidado com o jardim, porque houve um replante das novas
plantas do jardim, só que não tem quem regue as plantas. E no passado a gente conseguiu colocar uma torneira ali no ponto de táxi, que é aquela torneira, porque lá na parte de cima da praça, no patamar de cima, não tem torneira ali. Mas tem essa que é usada do lado de fora, hoje que tem ali do lado externo do ponto do táxi, que podia ser usada até para molhar, porque é uma judiação. Replanta o jardim com plantas bonitas, mas não tem quem cuida, quem molhe, morre de novo as plantas. Então precisava ter alguém, direcionar alguém para cuidar desse jardim, que é a praça central, né? A gente precisa ter um cuidado com ela. Muito obrigado. 284. Sugere manutenção dos brinquedos do Parque Infantil no Parque Juca Mulato. Autoria Carlos Alberto Sartori. 285. Sugere implantação de faixa elevada para pedestres na Avenida Rio Branco, de frente à Autoescola Nacional. Autoria Bete Manuel. 286. Sugere abertura de rua interligando a rua Arthur Bernardes com a Avenida Comendador Vinho de Oliveira, no Jardim Tamaracá. Autoria Bete Manuel. 287. Sugere o recapeamento asfáltico da rua Pedro Manies, no Jardim Tamaracá. Autoria Bete Manuel. 288. Sugere pesquisa de satisfação com o transporte de pacientes em Itapira. Autoria Bete Manuel. 289. Sugere implantação de painel de senhas eletrônico na farmácia do Centro de Atendimento Integral à Saúde, CAIS. Autoria Bete Manuel. 290. Sugere trabalho de limpeza e desassoreamento do Ribeirão da Penha, no trecho de captação da água do SAI. Autoria Bete Manuel. 291. Sugere implantação de novo ponto de ônibus coberto com assento no bairro da Ponte Nova. Autoria Bete Manuel. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Os ofícios, o 85 de 2023. Prefeitura Municipal de Itapira, em atenção ao requerimento 154/23, de autoria do vereador Leandro Sartori, subscrito pelos vereadores Carlos Brisa e Fábio Galvão, solicitando informações sobre transporte de deficientes pela empresa de ônibus Miragem. Assina o senhor prefeito municipal. Ciente e à disposição. Ofício 086. Prefeitura Municipal de Itapira, em atenção ao requerimento 138/23, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, subscrito pelos vereadores Carlos Brisa e Leandro Sartori, solicitando informações sobre transporte gratuito para alunos da ETEC. Assina também o senhor prefeito municipal. Ciente e à disposição. Ofício 088, 2023. Em atenção ao requerimento 153/23, de autoria do vereador Leandro Sartori e subscrito pelo vereador Carlos Brisa, solicitando informações sobre aquisição e utilização de EPIs da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Encaminha a cópia da Seção de Segurança do Trabalho. Também assina o senhor prefeito Antônio Hélio Nicolai. Ciente e à disposição. Ofício 1028, 2023. Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Senhor presidente, em cumprimento ao artigo 1º, comunica a Vossa Excelência a liberação de recursos desse município por intermédio da ordem bancária para crédito corrente da Caixa Econômica Federal no valor de R$163 mil, referente ao cronograma de reembolso do convênio cadastro destinado à execução do objeto pactuado. Assinam Emerson Guimarães, diretor de Orçamentos e Finanças. Ciente e à disposição. Isso aqui acho que é o que o André falou, não era? Do meio ambiente? Ofícios, terminados os ofícios, Convites. temos o convite. Prefeitura Municipal de Itapira, Secretaria de Esportes e Lazer. A Prefeitura Municipal de Itapira, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, tem a honra de convidar os excelentíssimos vereadores municipais de Itapira para o segundo torneio de judô da Secretaria de Esportes e Lazer de Itapira 2023, a ser realizado no dia 28 de maio, domingo, às 8h30 da manhã, no Ginásio de Esportes Benedito Alves Lima, Itapirão. Assina o secretário de Esportes Flávio Boretti. Câmara Municipal de Itapira, em conjunto com o Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Campinas e Região, Sim Saúde de Itapira, convida a Vossa Excelência e dignos familiares para que outorga do diploma Ana Nery aos profissionais da área de saúde que se destacaram no desempenho de suas funções em 2022. Convida o presidente Luiz Hermínio Nicolai no dia 30 de maio, às 19h30, aqui na Câmara Municipal de Itapira. Ciente. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem, por meio deste, convidar Vossa Excelência para o 6º encontro do 27º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, que acontecerá no próximo 5 de junho, às 14 horas,
no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Assina o diretor técnico Vanderlei Marsola. Ciente. Não havendo mais ofícios nem convites, terminamos assim o nosso expediente e passamos então de imediato à ordem do dia de hoje. Assunto: Projeto de Decreto 14/2023. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão itapirense ao ilustre senhor Daniel César Fernandes Portilho. Como é, então, de regimento, o Luan fará a chamada de cada vereador que deverá votar a favor ou contra. Nominal. André Siqueira. Voto sim. Carlos Alberto Sartori. Sim. Carlos Brisa. Favorável. César Augusto. Sim. Elizabeth Manuel. Fábio Galvão. Sim. Leandro Sartori. Sim. Luan Rostirola, sim. Luiz Hermínio Nicolai. Sim. Maísa Fernandes. Sim. Então, estando em única votação, aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Passamos agora ao requerimento de número 193. Voto de congratulação com o paratleta Carlos Eduardo Chagas, o Caco, aqui presente, né, Caco? Boa noite. Pela vitória no Open de ciclismo de Caçapava, na categoria Tandem, ocorrido no último dia 7 de maio. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite novamente, senhores vereadores, senhoras vereadores. Eu ocupo essa tribuna, nesse momento, para falar desse voto de congratulação com meu amigo, Carlos Eduardo Chagas, né, que a gente chama de Caco Chagas. E o que aconteceu, Chagas, em Caçapava, só é apenas um fato para chamar você aqui, para receber receber esse reconhecimento pelo que está fazendo nesses últimos tempos. Conheci o Caco quando ele estava começando a ficar cego. Eu não acompanhei muito de perto a doença, mas tem coisas, né, que a eleição 2018 nos trouxe de bom, foi essa amizade. E aí, desde então, o Caco, ele começou a buscar incentivo para voltar a fazer exercícios, fazer o que ele gostava de fazer, que é literalmente o esporte. E nisso, o Caco fez uma vaquinha online, conquistou a primeira bicicleta adaptada. Essa bicicleta a gente rodou bastante, inclusive eu, um pouquinho, né, menos que eu pretendia, mas rodamos. E agora o Caco deu um passo muito maior, que é voltar às competições oficiais. E já na primeira competição, com apoio aqui, né, da prefeitura inclusive, o Caco conseguiu essa vitória, e aqui nesse Open de ciclismo de Caçapava, esse voto em congratulação para essa vitória. Caco, sabe muitos desafios e sabe também da sua luta de ampliar esse direito a outros deficientes. Então agora está em outra busca, uma busca por uma nova bicicleta e uma busca também por esse direito, esse acesso ao esporte aos deficientes seja conquistado. Quero parabenizar e fazer esse voto de congratulação simbólico pelo Open de Caçapava, mas por toda sua iniciativa nesses últimos tempos, e que seus sonhos se realizem, e com o apoio nosso, que também pode ter certeza disso, com toda certeza, que vai estar junto nessas conquistas. Parabéns, Caco. O requerimento de congratulação aprovado por unanimidade, então. Parabéns aí, Caco. A palavra está aberta. Pois não, vereador.
Caco, aqui é o Fábio Galvão. Tá falando, vereador Faustinho, conhecido. Caco, meu amigo de velhas datas aí. A hora que eu vi o resultado, eu falei, nossa, tinha que ser o Caco. Guerreiro mesmo. Caco, parabéns aí pela sua conquista. Como o Leandro disse aí, é uma trajetória aí longa. Mas você persistente como sempre. Então, quero te desejar aqui toda a saúde do mundo, que Deus continue te abençoando aí, continue você sendo esse guerreiro que você é. Parabéns à sua esposa, por estar sempre ao lado também. E, Caco, como o Leandro me antecedeu, que nós pudermos ajudar, estaremos sempre aqui dispostos. Então, parabéns mais uma vez, que Deus continue abençoando você, sua esposa, tá? Tudo de bom. Um abraço. Justificativa, Pois não. presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Célia, Caco. É o Brisa que está falando, Caco? Eu gostaria de relatar aqui, se você me permite, da forma que eu conheci, que eu contratei para fazer um orçamento de persiana em um vitrô lá da minha casa e quando veio esse voto aqui de congratulação, não me surpreendeu muito, até porque quando você chegou para fazer o orçamento lá em casa e eu não o conhecia, e aí você contou toda a sua história e você lembra que você me fez chorar dentro da minha casa. E ver essa conquista que você teve, né? Tive a oportunidade de conversar com você lá no Barão, um dia que o vereador Leandro foi fazer um pedal com você lá. Eu só tenho que dizer assim, que isso é um exemplo de vida, é um exemplo de determinação, é um tapa na cara de muitos, inclusive meu, que tô aí fora de peso, cheio de problema com questão de... E às vezes por falta do quê? De vontade de fazer uma atividade física. E isso é vida, isso fortalece como família, como ser humano. Eu só tenho que pedir a Deus que te dê muita saúde, parabéns, que Deus abençoe muito, viu? Um abraço. Pois não, Beth. Manuel, tudo bom, Caco? Nossa, fiquei muito feliz quando eu fui fazer a indicação aí para você. E o Leandro já passou na minha frente, menina, mas eu tive que me render. Daí fizemos juntos. E agradeço também aqui a parceria de todos os vereadores que estão aprovando junto aí. O que eu tenho para falar de você é que eu admiro muito a garra que você tem. Eu conheci o Caco era um menino lindo, né, Caco? Sempre lindo, parecia que tinha uma maçãzinha vermelha aqui no rosto. Então, e aí, depois, mais tarde, eu vim conhecer o Caco, um outro Caco, que já não enxergava, mas que tem uma visão maravilhosa da mente e do coração. E aí eu peço a Deus que você continue sendo esse guerreiro, batalhador pra caramba, e que você continue a enxergar muito, muito, muito com os olhos que Deus te deu após a sua cegueira. Tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito você, a seu filho, que eu, nas fanfarras, eu vejo conduzindo você, e a Célia também, que eu sou parceira. Tá bom? Então, parabéns, Deus abençoe muito. Faz 5 meses que eu não vou, Caco. Justificativa de voto? Boa noite, Caco. É a vereadora Maísa. Boa noite, Célia. Para falar do Caco, acho que é bem fácil, né? O Caco, ele é merecedor de todos os aplausos. Aí, eu também, se você me permite, eu conheci o Caco, conheci através de internet, do trabalho também que ele desenvolve aí, através de atender as famílias, né? Vocês têm um comércio aqui em Itapira. E o Caco, ele foi na minha casa, eu moro numa chácara bem grande, de 2.000 metros. Aí ele adentrou, ele conheceu, né, juntamente com um funcionário dele. Ele fez um trabalho fantástico na minha casa.
Eu falei que eu acho que nenhuma pessoa que assim enxerga 100% faria o trabalho que o Caco realizou na minha casa. Então, eu só peço a Deus para que ele te dê assim muita força, que você continue sendo esse guerreiro que você é, essa pessoa, esse exemplo. Lá na minha casa eu já falei para ele que você continue aí também, sempre de mãos dadas com ele, sendo os olhos dele, viu, Célia? E eu só tenho que te parabenizar pelo voto, pela indicação do vereador Leandro e pela vereadora Beth. Parabéns, que você continue esse homem determinado e maravilhoso que você é, viu? Depois eu vou te dar um abraço. Parabéns. Justificativo de voto, vereador presidente. Pois não, vereador André. Caco é o vereador André Siqueira. Uma boa noite. Eu também conheci o Caco fazendo um trabalho, a persiana, lá no escritório do Vieira com o Alberto. Fiquei sentadinho, só olhando ele trabalhar lá, espetacular, viu? Parabéns. E acho que poderia revelar para nós, quando você sai pedalar com o Leandro, é só você que pedala, o Leandro não pedala não, né? Pode ter certeza. Eu encontrei com os dois na rodovia, tenho certeza que só o Caco pedala. Então, parabéns ao Leandro aí pela indicação, a vereadora Beth, e sucesso. Tudo de bom. Uma boa tarde. Bom, Caco, você está vendo o seu feito, né? Você correu lá, fez uma grande conquista, uma grande vitória, e você fez os vereadores correrem aqui também, atrás do requerimento, botou todo mundo para correr, tá certo? Mas, brincadeiras à parte, parabéns, viu, Caco? Deus abençoe aí, sempre em frente, perseverança aí com conquistas melhores, né? Deus abençoe aí. E se depois você aguarda um pouco aí para a gente fazer as fotos, a homenagem aqui no plenário, assim que terminar a sessão, e é daqui a pouquinho, tá ok? Passamos, então, agora ao requerimento 194, voto de congratulação com o professor de capoeira Sandro Rogério de Souza, o Torresmo, e as crianças alunas do projeto Voz Comunitária pela participação nos Jogos Abertos da capital de Abadá Capoeira, ocorrido entre os dias 11 e 14 de maio, do vereador Leandro Sartori. Presidente, peço o adiamento de 19 dias. 19 dias. Está em votação. Aprovado, então, 19 dias de adiamento. Requerimento 2001, do vereador Fábio Galvão, voto de congratulação com a comunidade católica de São Benedito pela brilhante realização de mais uma edição da festa em louvor ao Santo Padroeiro. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento 2003 do vereador Carlos Alberto Sartori, voto de congratulação com o Interact Clube de Itapira pela realização da segunda Pestaract. Presidente, eu peço adiamento para a próxima sessão. Como requer, vereador, está em votação. Aprovado para a próxima sessão. Desculpa aí que não é para tocar e tocou. Requerimento 2011. Voto de congratulação do vereador Carlos Alberto Sartori também. Voto de congratulação com a PAI pela brilhante participação no segundo Festival Paralímpico de Mogi Guaçu, realizado dia 18. Vista, senhor presidente. Com vista do vereador Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais matérias para o dia de hoje, eu quero agradecer a presença de todos, as vereadoras, os vereadores, funcionários e funcionárias, público que nos assiste, homenageados e também aos internautas. Desejo a todos um bom fim de semana, Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Pela gordura na mão dele, ela fala que eu vi, já que eu tenho que pedalar bastante, eu vou pedalar de seu dia, viu?